A paz de Deus, irmãos. Quando todos os que trabalhavam comigo riram de mim por eu ser crente, e ao procurar o meu chefe, o olhar dele pesou mais do que o ônibus lotado. O socorro que eu esperava não veio, veio mais humilhação. Só Deus sabia da minha necessidade e do motivo pelo qual eu precisava suportar aquilo. Sabe, irmãos, às vezes aguentamos certas situações pela nossa necessidade. Se você já passou por algo assim, deixe nos comentários seu nome e de onde está me ouvindo, porque no final vamos apresentar você em oração. O dia começava sempre antes do sol nascer. Acordar com o barulho do despertador, o chão frio debaixo dos pés, aquela sensação de que, mais uma vez, a rotina pesada me esperava lá fora. Antes de qualquer coisa, joelhos dobrados no quarto escuro, as palavras mal saindo da boca, mas o coração falando alto. Senhor, passa na frente neste dia. Me guarda no trabalho, só tu sabes o que vivo ali. Tinha dias em que nem conseguia segurar a lágrima antes de sair, mas enxugava para não preocupar minha família. No café da manhã, a mesa era silenciosa. O cheiro do café fresco não disfarçava a ansiedade. Na cabeça, a lista de tarefas, o medo do que poderia acontecer e aquele pensamento repetindo: será que hoje alguém vai me respeitar só por eu não negar minha fé? Era sempre a mesma coisa. Roupa separada na noite anterior. Ônibus lotado. Gente se empurrando, chuva fina entrando pela janela quebrada. E eu ali, de pé, segurando firme na barra de ferro, tentando meditar em um hino enquanto os olhares atravessavam. Chegar na empresa era como atravessar um portão invisível para um lugar onde eu não pertencia de verdade. Os colegas já olhavam diferente. Sussurros, risadinhas, piadas de canto, frases atravessadas, como se eu fosse estranho só por falar Deus te abençoe, ou por não rir das coisas do mundo. Teve um dia, nunca vou esquecer, que alguém deixou um bilhete na minha mesa. Vai orar, crentão. Doeu mais do que se tivesse me dado um tapa. No refeitório, sentava sempre no mesmo canto. Comida esquentando no micro-ondas, conversa alta do outro lado da mesa, mas a solidão doía mais do que o barulho. Às vezes fazia a oração do alimento só no pensamento, de olho aberto mesmo, porque não queria mais dar motivo para rirem. Mas tinha dias que não segurava e, mesmo de cabeça baixa, sentia que alguém me observava. Pronto para mais uma piada, mais um comentário maldoso. O pior eram as segundas-feiras. Todo mundo contando o que fez no fim de semana. Bar, festa, futebol, balada. Quando chegava a minha vez, falava baixo. Fui no santo culto, fiquei com minha família. E o silêncio vinha. Parecia que nem existia ali. Um colega uma vez perguntou: mas o que você ganha indo nessa igreja todo dia? Não enjoa, não? Dei um sorriso sem graça. Ganho paz, irmão. E riram alto, como se fosse piada. Mesmo assim, me apegava àquela paz. Durante o expediente, quando a pressão aumentava e a vontade era de sumir, corria para o banheiro, fechava a porta e ali era meu átrio secreto. Fui movido a joelhos muitas vezes naquele chão gelado, segurando o choro para não chamar atenção. Senhor, me ajuda, só tu sabes o que passo aqui, me sustenta. No bolso, um inário pequeno e uma Bíblia já gasta. Às vezes, só de abrir e ler um versículo, senti um refrigério breve, como um abraço do céu no meio do sufoco. Teve um dia que a humilhação passou do limite. Cheguei atrasado porque o ônibus quebrou. Entrei na sala, todo mundo já me olhando de cima a baixo. O chefe, que nunca perdia a chance, perguntou em voz alta: veio do culto ou da cama, irmãozinho? Alguns riram, outros só olharam. Eu, vermelho de vergonha, só respondi: o ônibus quebrou, desculpa. Mas ele continuou: tem que orar pro ônibus também, né? Vai que Deus ouve. O sangue ferveu, mas não respondi. Engoli seco e fui pro meu lugar. Naquela hora, tudo o que queria era sumir, mas não podia. Tinha contas para pagar, família para sustentar. Naquele canto da empresa, sozinho entre as risadas, veio uma vontade de gritar. Mas só baixei a cabeça e fui trabalhar. O som das teclas parecia uma trilha de resistência. No coração, vinha aquela oração muda. Me sustenta, Senhor, não deixe eu perder a fé. No intervalo, tentei conversar com o chefe, achando que talvez ele me ouvisse. Que me entenderia pelo menos como pessoa. Mas o olhar dele foi frio, pesado. Mal deixou eu falar. Só disse: aqui não é igreja, fulano. Aqui é trabalho. Se não aguenta a pressão,
pede para sair. O chão sumiu debaixo dos meus pés. O que eu mais esperava, um pouco de compreensão ou ao menos respeito, não veio. Saí dali mais pesado do que entrei. De volta à mesa, quase não via as letras na tela do computador. As palavras dançavam, a cabeça doía, o peito apertado. Teve um momento em que a única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos e sussurrar: "Me guarda, Deus. Só tu sabes o que é carregar esse peso por causa do teu nome." A rotina foi ficando cada dia mais difícil. Me pegava pensando se valia a pena seguir firme, se não seria melhor abaixar a cabeça e deixar de lado a fé, só para ter paz. Mas toda vez que pensava nisso, sentia um vazio pior do que a solidão do trabalho. Tinha noite que chegava em casa sem forças para conversar, sem ânimo até para comer. Minha esposa percebia, mas só segurava minha mão e dizia: "Vamos orar, Deus vê tudo." Muitas vezes só chorei em silêncio para não preocupar ninguém. Mas, irmãos, mesmo no meio dessa luta, tinha algo que eu não podia explicar. Era como uma brasa escondida debaixo da cinza. Uma esperança de que, mesmo sendo rejeitado, humilhado, visto como nada, Deus estava vendo tudo. E era só por isso que eu não desistia. Quando a força acabava, dobrava o joelho e dizia: "Senhor, não tenho mais o que fazer. Só o Senhor pode mudar minha sorte." No trabalho, vieram ainda mais provas, colegas escondendo minhas coisas, espalhando fofoca, me excluindo dos almoços. Uma vez sabotaram uma tarefa minha só para me expor diante de todos. O chefe não quis ouvir explicação, só disse: "Tá vendo, por isso que não gosto de crente." Fui pro banheiro, fechei a porta e chorei ali mesmo. "Senhor, se o Senhor não me sustentar, eu vou cair." Mesmo assim, continuei indo para a casa de oração, mesmo cansado, mesmo envergonhado. No culto, olhava para o púlpito e parecia que a palavra vinha só para mim: "Esforça-te e tem bom ânimo." Um dia, numa reunião de jovens e menores, ouvi um hino que dizia: "Ainda que me deixem só, Deus é meu amigo fiel." Voltei para casa pensando: se ninguém me entende aqui na terra, o céu me entende. O tempo foi passando e a dor foi virando uma espécie de cicatriz por dentro. Não me acostumei, mas aprendi a suportar. Orei mais, jejuei, li mais a Bíblia, busquei força onde não tinha. Às vezes, só de entrar na casa de oração, senti um alívio que o mundo não podia me dar. Era como se Deus dissesse: "Eu tô aqui, filho, não desiste agora." Se você, irmão ou irmã, está passando por uma prova assim, onde a injustiça dói mais do que qualquer dor física, onde o silêncio pesa mais do que o barulho, saiba que Deus conhece teu coração. Tem vitória escondida atrás dessa prova. Aguenta mais um pouco, não é em vão. O silêncio virou meu companheiro. Não aquele silêncio de paz, mas o silêncio cortante que só quem passa por humilhação entende. Era como se cada dia tivesse um novo motivo para testar minha fé. Quando parecia que nada mais podia piorar, sempre aparecia uma situação para apertar ainda mais o coração. Os colegas começaram a me evitar até nos assuntos do serviço. Meus e-mails demoravam a ser respondidos. Alguns faziam piada do meu jeito calado, dizendo que crente não sabe conversar. Um deles, que antes era meu amigo, se afastou sem motivo, talvez com medo de ser alvo de gozação também. Parecia que eu tinha uma marca invisível, o crente, o diferente, o estranho. Até nas brincadeiras de final de expediente, quando sorteavam quem ia ganhar um chocolate ou um café, nunca me chamavam. Senti na pele o que é ser deixado de lado só por carregar o nome de Deus. Teve um dia que, voltando para casa, sentei no ônibus e olhei meu reflexo na janela. O vidro tremia. A cidade corria lá fora, mas por dentro era só deserto. Perguntei para Deus em pensamento: será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Ou eu só estou falando com o teto desse ônibus lotado? Nessas horas a dúvida entrava como vento frio. Mas logo vinha aquele sopro suave: persevera, eu vejo o que ninguém vê. Em casa, fazia de tudo para não transbordar minha dor na família. Meu filho pequeno às vezes perguntava: "Pai, por que você está triste?" E eu só abraçava ele bem forte, pedindo para Deus não deixar que ele sentisse a mesma rejeição que eu sentia no mundo. À noite, minha esposa colocava um hino baixinho no celular, preparava um chá e a gente orava em silêncio. Tinha noites que eu só conseguia dizer: "Deus, não me deixe envergonhar teu nome." Porque no fundo, o medo de fraquejar era maior do que o medo das pessoas. No trabalho, as provas aumentaram.
Um dia, um colega, sem nenhuma cerimônia, jogou minha Bíblia no lixo. Achei depois, toda amassada, no fundo da lixeira do banheiro. O coração doeu como se tivessem jogado parte de mim fora. Peguei de volta, limpei e ali mesmo naquele banheiro fui movido a joelhos. Não consegui segurar o choro. Senhor, eu não vou abrir mão da tua palavra. Se for para perder o emprego, mas não a fé, que assim seja. O chefe começou a me cobrar tarefas além da conta, sempre na esperança de me ver falhar. Às vezes inventava erros, gritava na frente de todos. Num dia, chegou a me acusar injustamente de ter atrasado um processo. Senti vontade de responder, de dizer tudo o que estava entalado. Mas lembrei que a minha luta não era contra carne nem sangue. Baixei a cabeça, aguentei calado. O que mais doía era perceber que enquanto eles faziam piada, o meu coração só pedia paz. Não buscava promoção nem aplausos, só queria respeito. Em vez disso, recebia desprezo. A vontade era fugir, sumir dali, largar tudo. Quantas vezes saí mais cedo, inventando que estava passando mal, só para poder respirar fora daquele ambiente. Mas mesmo assim, voltava no outro dia. Não por ser forte, mas porque sentia que Deus tinha um propósito naquilo tudo. Naquela semana, decidi pedir oração para a Irmandade. Na reunião de jovens e menores, depois de muito lutar com meu próprio orgulho e medo de exposição, me levantei e falei baixinho: Irmãos, peço que lembrem de mim nas vossas orações. Estou passando por uma prova no serviço, mas creio que Deus pode mudar a minha sorte. Foi a primeira vez que falei em voz alta da minha dor. Enquanto a Irmandade dizia amém, senti como se um peso saísse dos meus ombros, mas logo a ansiedade voltou. E se Deus não me atendesse? E se a prova fosse para sempre? Na saída do santo culto, uma irmã idosa, dessas que tem a voz mansa e o abraço quente de avó, se aproximou, me envolveu nos braços e sussurrou: Filho, Deus não esqueceu de ti. O que hoje é vergonha, amanhã será honra. Saí dali enxugando as lágrimas, com uma esperança renovada, mas a batalha só tinha começado. No dia seguinte, levei o inário no bolso do paletó. No intervalo, fui ao banheiro e li um hino sobre suportar as afrontas do mundo por amor ao Senhor. Fiquei alguns minutos ali, sentado no banco frio, tentando sentir aquela força prometida. Pensei, será que é só comigo que dói tanto assim? Será que mais alguém aqui também luta para não negar a fé? Orei, Senhor, guarda minha boca. Não deixa eu perder o testemunho. Dá-me coragem para não revidar, mas também não deixa a vergonha me calar. Na semana seguinte, a exclusão ficou ainda mais evidente. Marcaram uma confraternização da equipe, mas não me convidaram. Só soube porque vi as fotos no grupo do serviço no dia seguinte. Fiquei de fora de propósito. Fui almoçar sozinho naquele dia, mas ali, no silêncio do refeitório vazio, senti uma presença suave, aquela paz que o mundo não entende. Falei baixinho: Deus, se é para passar sozinho, passa comigo. Na sexta-feira, quando achei que o coração já estava calejado, escutei um colega comentar, achando que eu não ouviria: Esse aí não dura muito. Vive nesse negócio de igreja. Vai acabar pedindo as contas. Por fora segui trabalhando. Por dentro, só Deus sabe o que foi aquela noite de insônia e oração. A dor de ser humilhado não some fácil. Fica um gosto amargo na alma. Mas, irmãos, se tem algo que aprendi foi que Deus ouve o gemido calado, vê a lágrima escondida e guarda cada clamor que ninguém mais enxerga. E no tempo dele, ele visita até o mais esquecido. Continuei a rotina. Ônibus lotado, café frio, olhos baixos no corredor da empresa, orações silenciosas a cada afronta. O milagre ainda não tinha vindo, mas mesmo sem enxergar saída, uma certeza silenciosa foi crescendo. Deus estava me ensinando algo, e mesmo na dor, Ele não tinha me abandonado. O tempo foi passando, e cada dia parecia uma prova nova, irmãos. A humilhação, ao invés de diminuir, se transformava. Já não eram só piadas ou exclusões, era um peso nos olhos de todos, como se eu fosse um erro ambulante, uma presença incômoda. No fundo, eu sentia que se não fosse pela mão de Deus, já teria desabado. No fundo do banheiro da empresa, comecei a criar em meu quarto secreto. Ali, entre paredes frias, me ajoelhava toda vez que sentia que não ia suportar. Nunca fiz oração alta. Às vezes, só conseguia dizer:
Deus, olha para mim, não deixe eu me perder. Teve dias em que as lágrimas desciam sem controle. A sensação era de que a qualquer momento alguém poderia abrir a porta e me encontrar ali, vulnerável, de joelhos no azulejo, sujando a barra da calça. Mas estranhamente, era naquele canto esquecido que sentia a presença de Deus mais viva do que em qualquer outro lugar da empresa. Carregava comigo um inário pequeno, que já tinha as páginas gastas de tanto folhear. Em alguns dias, só o fato de passar a mão sobre aquela capa me trazia um pouco de conforto. Certa vez, abri ao acaso e li o início de um hino. Na luta cruel desta vida, eu sigo com fé no Senhor. Fechei os olhos, respirei fundo e pedi força mais uma vez, porque naquele ambiente tudo em mim era provação. Até minha vontade de sorrir parecia proibida. Quantas vezes, sentado no meu canto, escutava as conversas dos colegas virando para fofoca sobre a minha fé ou sobre como eu era diferente demais para conviver com eles. Uma tarde, ao voltar da pausa do almoço, encontrei minha mesa bagunçada, gavetas abertas e minha Bíblia desaparecida. O coração disparou. Procurei, até encontrar, jogada atrás do armário, toda marcada de caneta. Alguém tinha rabiscado: "Aqui não é lugar de Deus." Naquele momento, senti o peso da rejeição, como se fosse uma mão fechada no peito. Senti raiva, irmãos, muita raiva. Por dentro, queria gritar, queria tirar satisfação. Mas uma voz muito suave, quase apagada, sussurrou: "Deixa comigo." Era Deus tentando me acalmar no meio da tempestade. Na saída, encostei num canto da escada e, baixinho, recitei um versículo: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Mas confesso, irmãos, a vontade era desistir, ir embora, jogar tudo pro alto, arrumar outro emprego ou até sumir por uns dias. Só não fui porque, na madrugada daquela noite, fui movido a joelhos de um jeito diferente. Chorei. E lá no silêncio Deus foi visitando meu coração. Lembrei dos testemunhos que já tinha ouvido na casa de oração. Quantos irmãos passaram vergonha, dor, solidão e Deus honrou no fim. Falei: "Senhor, faz de mim mais um testemunho, mas não deixa minha fé morrer." Passaram-se dias e percebi que já não era só humilhação. Era uma batalha interna para continuar suportando. Comecei a ler os hinos no banheiro, escondido, sussurrando baixinho para não chamar atenção. Alguns versículos da Bíblia pareciam falar diretamente para mim, especialmente quando lia Isaías. "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus." Era nesses versos que eu encontrava ânimo para levantar, enxugar o rosto e voltar para a rotina. O chefe, cada vez mais exigente, me passava tarefas impossíveis, prazos irreais, esperando que eu fracassasse. E quando eu conseguia entregar, ele nem olhava para mim, apenas procurava um defeito para jogar no rosto. Um dia, na frente de todos, disse: "Esse aí nem com reza brava dá jeito." E os outros riram, como sempre, mas eu sentia que por dentro Deus me segurava em pé, mesmo quando tudo gritava para eu me calar. Comecei a perceber que minha fé, ao invés de diminuir, estava sendo refinada no fogo da provação. Cada afronta era como uma onda batendo numa rocha. Dava vontade de desistir, sim, mas algo me fazia permanecer. Em casa, minha esposa começou a notar que meu olhar estava diferente, mais fundo, mais cansado. Uma noite me olhou e disse: "Deus não vai deixar tua vergonha ser para sempre." E aquilo, irmãos, foi como um bálsamo, um sopro de esperança no peito. Nos cultos, o cooperador de jovens e menores uma vez trouxe uma palavra sobre Jó, sobre o tempo do silêncio de Deus e o quanto dói esperar sem respostas. Lembro que naquela noite quase não consegui cantar. Fiquei só escutando a irmandade, sentindo que aquele hino era só para mim. Fiel, fiel até o fim. Essa é a esperança de quem crê. Saí do santo culto devagar, com o coração apertado, mas sentindo que não estava sozinho naquela batalha. No caminho para casa, uma brisa gelada me fez arrepiar. E mesmo com tudo desmoronando ao redor, a fé não deixou meu coração morrer. No domingo seguinte, resolvi chegar mais cedo na casa de oração e sentei num dos bancos do fundo. Ali, em silêncio, pedi: "Deus, me dá só um sinal de que o Senhor está vendo tudo isso. Não precisa ser livramento, só me mostra que não sou invisível." Quando o culto começou, a orquestra tocou um hino que eu não ouvia fazia tempo. Aquele que diz que Deus visita o abatido, exalta o humilhado e não despreza o clamor dos seus pequeninos. Senti um calor subindo no peito, uma paz que ninguém ali podia entender.
Foi como se o céu abrisse uma fresta só para mim. Mas, irmãos, o sofrimento não cessou logo em seguida. Segunda-feira, tudo começou de novo. O ônibus lotado, a chuva fina, o olhar pesado do chefe, o desprezo dos colegas. No banheiro, sentei no chão gelado, Bíblia nas mãos, e pela primeira vez pensei: se eu for mandado embora, será que Deus vai me honrar ou vai permitir que eu seja envergonhado de novo? Orei ali, entre soluços: Deus, só não deixa eu perder o que é mais precioso, minha fé. Quando saí do banheiro, com os olhos ainda vermelhos, um colega novo se aproximou de mim no corredor, olhou para mim e disse baixinho: eu vi o que fizeram com sua Bíblia. Queria te dizer que admiro tua coragem. Se quiser orar junto, qualquer hora, tô por aqui. Não esperava, irmãos. Aquilo foi uma centelha de luz em uma semana tão escura. Entendi ali que mesmo nas provas, Deus prepara a gente para consolar, mesmo de onde a gente menos imagina. E assim a prova continuou, mas cada pequeno sinal, cada palavra da Irmandade, cada hino, cada versículo, era como pão repartido no deserto. Não era livramento ainda, mas era sustento. E na dor, eu aprendi a esperar em silêncio pelo tempo de Deus. Os dias se seguiam com o peso de sempre. Mas naquela semana, algo começou a mudar por dentro. Eu não estava mais só suportando, irmãos. Comecei a buscar refúgio nas pequenas brechas do dia. Já não era só no banheiro ou em casa, mas em cada espaço onde eu podia fechar os olhos e falar baixinho com Deus. Até o barulho das impressoras, o ruído do telefone, tudo parecia um pano de fundo para minha oração constante. Senhor, me segura, não deixa minha fé se perder em meio desse deserto. Lembro que numa terça-feira, cheguei mais cedo ao serviço, querendo evitar os olhares e as piadas do começo do expediente. Fiquei no refeitório, lendo um trecho do inário, quase sem coragem de encarar o salão. De repente, um colega passou e olhou de soslaio, murmurando: mais um dia, né, crente? Fingi não ouvir, mas por dentro aquilo cortava fundo. Fui para minha mesa, respirei fundo e ali mesmo, sentado, fiz minha oração silenciosa. Senhor, entra nesse ambiente antes de mim. Acalma o coração deles ou me dá força para atravessar mais esse dia. No meio daquela rotina pesada, veio a gota d'água. Uma manhã, enquanto entregava um relatório, o chefe me interrompeu diante de todos e, sem nenhum constrangimento, questionou em voz alta minha capacidade. Você tá sempre no mundo da lua, né? Vive rezando, mas não faz o que tem que fazer. Alguns colegas riram. Meu rosto queimou de vergonha. Respirei fundo, segurei a resposta atravessada e disse apenas: eu faço o meu melhor, senhor. Ele balançou a cabeça descrente e me mandou voltar ao trabalho. Aquela manhã foi como uma tempestade interna. Fui ao banheiro. Olhei no reflexo no espelho e quase não me reconheci. Cabelos desgrenhados, olhos fundos, expressão cansada. Senhor, por quê? O que o senhor quer de mim aqui? Perguntei com sinceridade, sentindo um aperto no peito. Nenhuma resposta veio. Apenas o eco do silêncio, que era ao mesmo tempo o maior peso e o maior convite à perseverança. Naquela semana, decidi buscar ajuda mais direta. Na reunião de jovens e menores, no sábado, sentei no banco do meio, coração em pedaços. Quando chegou a hora do pedido de oração, me levantei de novo, com mais coragem do que vós. Irmãos, peço que orem por mim. Tenho suportado uma humilhação muito grande no serviço. Preciso de paz. A Irmandade respondeu com um amém forte, daqueles que parece envolver todo o salão. Foi um consolo tão grande que as lágrimas vieram sem que eu pudesse evitar. Depois do culto, uma irmã anciã veio até mim. Abraçou-me com carinho e falou: filho, Deus vê o teu secreto. Continua de pé. Já já essa vergonha vira testemunho. O abraço dela parecia trazer um pouco do céu para dentro do peito. Não era livramento ainda, mas era a promessa de que a história não ia terminar assim. No domingo, fui ao santo culto com o coração mais leve, esperando uma resposta. O ancião subiu ao púlpito e, sem saber nada do que eu passava, leu justamente Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senti como se Deus tivesse parado o culto só para falar comigo. As lágrimas escorreram no banco. O Senhor preparou a palavra, pensei.
Era a confirmação de que ele estava vendo cada detalhe, mesmo que ninguém mais enxergava. Voltando para casa naquela noite, um vento frio batia no rosto, mas por dentro comecei a sentir um calor diferente. A dor ainda estava ali, a humilhação não tinha cessado, mas uma paz inexplicável tomou conta do meu coração. Deus está comigo, mesmo no vale. Repeti isso para mim mesmo várias vezes até dormir. No trabalho, continuei sendo alvo das piadas e dos olhares atravessados. Mas agora, quando alguém me excluía ou murmurava uma ofensa, eu pensava: eles não sabem, mas tem um exército orando por mim. Essa certeza fez toda a diferença, irmãos. Porque a força da irmandade é um segredo que só quem vive na graça conhece. Não estamos sós, e a oração move coisas que a gente não vê. Passei a perceber pequenos sinais de Deus no meio da rotina. Uma tarefa difícil que consegui concluir sem erros, um e-mail de agradecimento de um cliente, um olhar menos duro de alguém que sempre me evitava. Era pouco, mas para mim era milagre escondido no cotidiano. Cada detalhe era como um recado silencioso do céu. Aguenta, filho. A promessa não morreu. Teve um dia voltando do trabalho, um hino começou a tocar no meu coração, mesmo sem nenhum instrumento por perto. Se fiel tu fores até o fim, verás que o Senhor é fiel também. Caminhei o resto do caminho para casa sussurrando aquele refrão, como quem segura a corda no meio da enchente. E assim fui aprendendo a suportar, não por minha força, mas pela graça que vinha renovada a cada oração, a cada lágrima, a cada palavra lançada do púlpito. Sabia que o tempo do livramento ia chegar, mas até lá era preciso continuar, de cabeça erguida, coração humilde, fé firme. Se você, irmão ou irmã, está ouvindo isso no meio de uma prova, talvez também esperando o sinal, saiba, o movimento de oração da Irmandade chega onde a gente não imagina, e quando menos se espera, Deus começa a virar a página do sofrimento. Mesmo quando tudo ainda parece igual por fora. Os dias seguintes trouxeram uma estranha mistura de alívio e temor. Depois daquela palavra tão direta no santo culto, parecia que eu carregava uma faísca de esperança no peito. Mas ao mesmo tempo, o medo das afrontas aumentava, como se o inimigo sentisse que algo estava prestes a mudar. Cada vez que entrava na empresa, pedia em silêncio: Senhor, não me deixa cair na provocação. Segura a minha língua, que eu seja luz, mesmo em meio à zombaria. A rotina era a mesma, mas eu comecei a enxergar os detalhes de outro jeito. Nos pequenos intervalos, lia um versículo anotado em um pedaço de papel dobrado dentro do bolso. E os humilhados serão exaltados. Repetia essas palavras como quem segura um escudo invisível. Ainda assim, o ambiente parecia ainda mais pesado. O chefe, cada vez mais impaciente, aproveitava qualquer deslize para me corrigir na frente de todos. Uma manhã, ele me chamou na sala e disse, em tom seco: se continuar desse jeito, vai acabar ficando sozinho aqui. Eu sabia que não era só uma ameaça profissional. Era um aviso de que minha fé estava me isolando. Nessa mesma semana, algo diferente aconteceu. Fui chamado para cobrir o almoço na recepção, uma tarefa simples, mas que ninguém gostava. Enquanto eu estava lá, sozinho, entrou um senhor desconhecido, de aparência humilde, procurando por alguém do financeiro. Enquanto esperava, puxou conversa. O senhor trabalha aqui há muito tempo? Respondi que sim, mas que não era do setor dele. Ele olhou nos meus olhos e disse: sabe, tem gente que é colocada em certos lugares só para Deus mostrar que está presente, mesmo quando parece não estar. Fiquei sem palavras. Ele sorriu e completou: não desiste, filho. Deus ainda vai te honrar. Nem sei como aquele senhor sabia o que eu estava passando. Antes que pudesse perguntar seu nome, chamaram por ele, e logo desapareceu pelo corredor. Fiquei parado ali, sentindo um arrepio correr no corpo inteiro. Aquela frase ficou martelando na cabeça o resto do dia. À noite, em casa, compartilhei o ocorrido com minha esposa. Ela segurou minha mão e, com os olhos marejados, disse: Deus está visitando o teu coração. Não é à toa que você está sendo provado. Dormi naquela noite com uma mistura de medo e esperança, entre sonhos confusos e orações sussurradas de madrugada. No domingo, fui à casa de oração com o coração expectante, pedindo confirmação. O culto foi diferente. Quando a orquestra tocou o primeiro hino, parecia que cada nota entrava na minha alma. O cooperador do ofício ministerial que atendeu o culto trouxe uma palavra sobre José no Egito, sobre como o servo fiel é provado, caluniado, esquecido, mas que Deus não perde nenhum detalhe.
Ele falou sobre a vergonha de ser acusado injustamente, sobre o tempo do cárcere e sobre o dia em que a palavra sai do púlpito para exaltar o humilhado. Quando a palavra foi lida, parecia que só existia eu ali, ouvindo. O cooperador disse: talvez alguém esteja aqui, suportando a afronta por causa do meu nome, esperando por justiça. Não temas, porque hoje o Senhor confirma: tua vergonha será transformada em honra, e tua causa não será esquecida. Meus olhos encheram d'água, e só consegui agradecer em silêncio. Deus, é comigo mesmo que o Senhor está falando? Na volta para casa, cada passo era mais leve. A chuva fina molhava meu rosto, mas nem sentia frio. Era como se finalmente uma resposta tivesse descido do céu. Entendi, naquele instante, que o tempo do silêncio não é tempo perdido, é tempo de preparação. Na segunda-feira, voltei ao trabalho renovado. Não, a situação não tinha mudado por fora. O chefe seguia seco, os colegas seguiam com as brincadeiras, mas algo dentro de mim estava diferente. Quando vieram novas provocações, lembrei do que ouvi na casa de oração. Em vez de responder, apenas orava baixinho. Senhor, me esconde debaixo das tuas asas. Mostra para eles que o Senhor é Deus. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenos gestos mudando. Um colega que sempre riu de mim me procurou para perguntar sobre um problema pessoal. Outro, que nunca falava comigo, me cumprimentou e disse: você é forte, eu não aguentaria tudo isso. Percebi que, sem perceber, minha resistência estava deixando marcas. O sofrimento estava sendo visto, mesmo por quem zombava. E cada gesto de respeito, por menor que fosse, era como um bálsamo para a alma. No santo culto de quinta-feira, pedi mais uma vez oração. Senti como se Deus dissesse: o tempo de chorar está acabando, segura firme só mais um pouco. Saí daquela reunião sentindo um vento novo, uma certeza de que, a qualquer momento, o quadro ia virar. Numa sexta-feira, quando menos esperava, fui chamado pela direção para uma conversa. O coração disparou. Pensei que finalmente seria dispensado. Ao entrar na sala, estavam um chefe e uma supervisora de outro setor. A voz do chefe pela primeira vez. Não saiu dura. Ele respirou fundo, olhou para mim e disse: eu não costumo admitir, mas reconheço que você nunca revidou nenhuma provocação aqui dentro. Sua postura é diferente. Tivemos uma avaliação e, apesar de todas as dificuldades, seu nome foi indicado para assumir uma função de confiança. Fiquei sem reação. Ele continuou: se quiser aceitar, será um novo desafio. Mas, sinceramente, nunca vi alguém aguentar tanto em silêncio. Naquele instante, irmãos, tudo rodou ao meu redor. Parecia mentira. Eu, que tantos dias pensei em desistir, agora recebi a honra diante dos mesmos que me humilharam. Meus olhos encheram de lágrimas, mas segurei ali mesmo. Só agradeci a Deus em pensamento, porque sabia que aquela obra não vinha das mãos dos homens, mas do alto. Saí daquela sala sentindo o peso da promessa cumprida. No fundo do coração, ouvi o eco de tantas orações. A vitória veio no tempo de Deus. A palavra saiu do púlpito. Deus confirmou. A notícia da promoção correu pela empresa feito fogo em palha seca. Quem antes não me olhava nos olhos, agora tentava disfarçar a surpresa. Nos corredores ouvi comentários cochichados. Nunca vi isso. Logo ele. Outros murmuravam que era sorte, que talvez fosse só para inglês ver. Mas quem conhecia minha rotina sabia. Ali não tinha sorte. Era resistência, era fé costurada na pele, era lágrima depositada em silêncio. Por dentro, irmãos, eu só conseguia pensar: Deus seja louvado. O Senhor preparou tudo isso. No primeiro dia da nova função, a ansiedade veio forte. O uniforme parecia mais pesado, a responsabilidade maior. Fiquei com medo de errar, de não estar à altura, de ser vítima de novas armadilhas. Mas ao entrar na sala, senti um silêncio diferente. Não aquele silêncio de rejeição, mas um respeito novo pairando no ar. Alguns colegas desviaram o olhar, outros tentaram forçar um sorriso. Percebi que muitos esperavam que eu mudasse, que devolvesse a humilhação. Mas, irmãos, quando Deus nos honra, é para sermos testemunho, não vingança. Na hora do almoço, sentei no mesmo canto de sempre. Esperava que ninguém viesse. Mas um a um começaram a se aproximar, uns perguntando sobre a função, outros querendo saber como eu tinha aguentado tanto tempo calado. Um colega, com voz baixa, quase sussurrando, disse: eu não entendo tua fé, mas respeito. Vi o que fizeram com você e nunca te vi perder a cabeça. Aquilo, irmãos, foi mais precioso que qualquer aumento de salário. Senti que a vitória não era só minha, era de todo aquele que no silêncio espera pelo tempo de Deus. Naquela semana,
Alguns que sempre me desprezaram começaram a me procurar para pedir conselhos, até sobre assuntos da vida. Uma colega chegou perto, olhos marejados, e disse: "Eu também estou passando por um momento difícil em casa. Você pode orar por mim?" Ouvi aquilo como quem escuta um milagre sussurrado. Respondi que sim, que oraria por ela e por todos que precisassem. Senti que naquele momento Deus estava transformando o ambiente de dentro para fora. Os dias que se seguiram foram marcados por pequenos milagres. O ambiente ficou menos pesado, as conversas menos hostis. Vi colegas defendendo minha postura quando alguém tentava fazer piada. Um até disse: "O fulano aqui mostrou que ser crente não é ser fraco, é ser forte do jeito que importa." Foi Deus visitando cada coração, mudando o respeito, reconstruindo pontes que pareciam impossíveis. Teve uma tarde em que, ao passar pelo corredor, encontrei o chefe parado, pensativo. Ele me chamou com um gesto, olhou nos meus olhos e, pela primeira vez, falou com sinceridade: "Me desculpe se te tratei mal." No fundo, eu admirava sua postura, mas não sabia como lidar. Não era fácil ouvir aquilo, mas com humildade apenas disse: "Está tudo perdoado. Deus sabe de todas as coisas." O clima mudou de vez. O chefe me tratou com mais justiça dali em diante e, com o tempo, até me pediu um conselho sobre um problema familiar. Irmãos, quando Deus começa a virar a página, Ele faz além do que a gente imagina. O lugar que antes era palco de dor se transformou em solo de testemunho. Outros começaram a perguntar sobre minha fé, sobre a casa de oração, sobre o que me fazia suportar. Senti mais de uma vez vontade de chorar ali mesmo, não de tristeza, mas de gratidão. E uma sexta-feira, durante o intervalo, um grupo de colegas veio até mim, sentaram juntos e disseram: "Vimos tua luta, vimos tua fé. Tem algum hino ou oração que você recomenda para quem está passando por problema em casa?" Falei do hino que me sustentou tantas vezes, compartilhei um versículo, contei do movimento de oração da Irmandade. Senti naquele instante que o testemunho estava alcançando onde nem as palavras poderiam ir. E foi nesse momento, irmãos, que entendi: o verdadeiro milagre não foi a promoção ou reconhecimento, mas a transformação de corações ao redor. A mudança silenciosa no ambiente. O sofrimento não tinha sido em vão. Cada lágrima, cada humilhação, cada oração no banheiro, tudo tinha propósito. Se alguém te veio à mente agora, compartilhe este testemunho. Pode ser o sopro que essa alma precisa. Naquela noite, voltando para casa, agradeci a Deus por cada detalhe, até pelas dores passadas. Senti o cheiro do café vindo da cozinha, minha esposa sorrindo ao ouvir as novidades, meu filho me abraçando apertado. Ali, entendi o valor da paz que só Deus dá e da honra que só Ele pode preparar. No domingo, fui ao santo culto e no banco do fundo agradeci de joelhos. Deus seja louvado. O Senhor preparou tudo. Cada lágrima virou oração. Cada humilhação virou promessa cumprida. Que meu testemunho alcance quem mais precisa crer que Deus ainda visita os seus na aflição. Aos poucos, o que começou como uma vergonha secreta se tornou motivo de curiosidade entre muitos na empresa. Agora, era comum ver colegas se aproximando com perguntas sobre minha fé, sobre a casa de oração, sobre o que me fazia suportar tanta afronta sem devolver no mesmo tom. Antes, eu era o crente que não fala com ninguém. Agora, passei a ser ouvido, até procurado em silêncio por aqueles que também carregavam dores invisíveis. Teve um dia que uma colega me chamou num canto, olhos inchados de tanto chorar. Ela falou quase sem voz: "Você acha que Deus ainda olha por gente que não merece?" Senti o peso daquela pergunta. Lembrei de cada vez que achei que Deus estava em silêncio para mim. Com muito temor respondi: "Se Ele olhou para mim, irmã, olha para qualquer um. Não importa o que aconteceu, o Senhor visita o abatido." Naquele momento, ela pediu se podia orar junto comigo. Ali mesmo, encostados num corredor vazio, oramos baixinho, cada um do seu jeito. Vi que o milagre já não era só meu. Deus começava a operar ao redor. A cada semana, mais gente vinha desabafar, pedir oração, buscar conselho. Até os mais incrédulos passaram a me tratar com respeito. Um colega, que antes fazia questão de me humilhar, um dia chegou perto e disse: "Não entendo nada de igreja, mas vi que você não mudou. Aguentou tudo calado. Isso não é normal. Se tiver um Deus aí contigo,
Ele é forte mesmo. Sorri e respondi: Deus visita o coração até de quem não acredita. Se um dia quiser, pode ir comigo à casa de oração. Ele não respondeu na hora, mas percebi que a semente estava lançada. No almoço, as conversas mudaram. O clima de zombaria deu lugar a silêncios curiosos, a pergunta sobre o que acontece no santo culto, sobre como é viver sem as coisas do mundo. Aproveitei cada oportunidade, sem impor nada, apenas contando como Deus foi transformando minha dor em força. Falei de como a Irmandade se apoia, de como cada oração é ouvida, de como as lágrimas que ninguém vê são colhidas no tempo certo. Disse que, se quisessem, poderiam visitar a casa de oração, sentir aquela paz, escutar um hino, experimentar a diferença que só Deus faz. Certa tarde, ao passar pelo setor, ouvi um grupo comentando sobre mim. Deve ser bom ter uma fé assim, que segura mesmo quando todo mundo tá contra. Não era mais deboche, era admiração. Admiração de uma paz que o salário e a rotina não podiam dar. Percebi que o testemunho falava mais alto do que qualquer discurso. Uma colega chegou a me entregar um pedido escrito num papel dobrado. Ore pela minha mãe, está internada. Outro me pediu conselho sobre a família, perguntando como buscar um recomeço. Fui vendo, pouco a pouco, que Deus estava usando cada momento de dor como ponte para alcançar outros corações. E isso, irmãos, era mais precioso do que qualquer promoção. No santo culto seguinte, senti vontade de agradecer publicamente, não pela honra recebida, mas porque percebi que ao ser humilhado e depois exaltado, Deus estava mostrando para muitos que ele ainda trabalha em silêncio e que nada passa despercebido pelo seu olhar. Falei na tribuna. Deus visitou o meu coração. Mesmo quando pensei que era invisível, ele estava preparando a resposta. Tudo o que passei para que outros também creiam que a vitória vem no tempo dele. Alguns colegas aceitaram meu convite para conhecer a casa de oração. No primeiro santo culto, entraram calados, sentaram nos bancos do fundo, mas ao final confessaram. Aqui dentro é diferente, dá vontade de chorar e não sabe nem por quê. Sorri lembrando dos meus próprios primeiros cultos e disse: aqui, irmãos, até o silêncio fala. Aos poucos fui conquistando respeito. Não virei herói, não busquei aplausos, mas ganhei espaço de escuta, de conselho. Vi o clima pesado dar lugar a mais educação, mais empatia. E o mais importante, vi portas se abrindo para que outros conhecessem o Deus que enxuga lágrimas e transforma a vergonha em honra. Meu testemunho passou a ser, não só meu, mas do ambiente inteiro. Era como se o Espírito de Deus soprasse esperança onde antes só havia dor. Cada gesto, cada palavra, cada oração partilhada ali dentro era uma semente de milagre esperando o tempo de brotar. Hoje, irmãos, olho para trás e vejo que cada lágrima derramada naquele chão frio, cada silêncio engolido no fundo do corredor da empresa, foi semente regada pelo próprio Deus. Nada do que passei foi em vão. A vergonha que tanto doeu virou honra. O lugar onde pensei que Deus não me via se tornou solo de milagre, testemunho vivo de que o Senhor nunca abandona os seus, mesmo no meio da afronta. Por isso, venho aqui com o coração quebrantado e grato para te dizer: Deus seja louvado. O Senhor preparou esta vitória. Tudo é para a honra e glória do nome dele. E se você chegou até aqui carregando o peso da humilhação, sentindo-se esquecido ou invisível, saiba, Deus está vendo a tua luta. Cada oração não atendida, cada noite sem dormir, cada afronta que ninguém mais testemunhou, ele ouviu, ele recolheu, ele preparou um tempo de resposta. Quero convidar você agora, onde quer que esteja, a se ajoelhar comigo. Se puder, feche os olhos e curve o coração. Vamos juntos clamar ao Deus que honra a fé dos seus filhos, que transforma a vergonha em testemunho e troca as vestes de humilhação por coroas de alegria. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, neste momento eu me uno a cada irmão, a cada irmã, a cada coração ferido, a cada vida provada que está ouvindo este testemunho. O Senhor conhece o silêncio, a dor e a solidão de cada um. Sabe das lágrimas derramadas escondidas, do cansaço de lutar sem ver saída, da vontade de desistir diante das afrontas do mundo.
Mas eu creio, Senhor, que o teu olhar não falha. Visita agora cada coração prostrado. Entra com tua mão forte nos ambientes de vergonha e transforma em honra. Que todo espírito de humilhação, de injustiça e de opressão seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Que o teu espírito console quem está no limite, fortaleça quem já perdeu as forças, levante quem pensa que não aguenta mais. Senhor, confirma a tua presença nas empresas, nos lares e nos caminhos dos teus filhos. Dá graça para suportar, sabedoria para calar quando for preciso e coragem para testemunhar quando chegar o tempo. Não permitas que ninguém perca a fé por causa da vergonha. Antes faz de cada lágrima uma fonte de vitória, de cada dor uma história de livramento. Cumpre, Senhor, a tua promessa. Honra cada vida que não nega o teu nome, mesmo quando tudo parece perdido. Abre portas onde não há, muda causas impossíveis e surpreende teus filhos com milagres que ninguém pode impedir. E acima de tudo, Senhor, sela cada coração com a paz que o mundo não entende, mas que só o Senhor pode dar. Que ao final desta oração cada um sinta o teu abraço, o teu refrigério e a certeza de que não está sozinho. Que a tua glória se manifeste nos lugares mais improváveis e que o nome de Jesus seja exaltado em cada testemunho que nasce desta provação. Assim oramos, crendo na vitória, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Se você está sendo provado, ajoelhe-se agora mesmo conosco e peça para Deus mudar tua causa, porque Ele pode tudo. Vamos orar juntos? Coloque sua causa diante de Deus nos comentários. Se quiser caminhar com a gente, inscreva-se e juntos vamos seguir testemunhando o poder de Deus. Se esta obra falou com você, não guarde só para si. Curta, compartilhe e marque alguém que precisa ouvir esta vitória. Deixe seu pedido de oração nos comentários e juntos apresentaremos cada vida diante do Senhor. Tudo é para a honra e glória de Deus.